Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui da terceira série do ensino médio, noite, do canal Educação. Aos nossos alunos que estão nos polos assistindo a nossa aula pela transmissão que acontece nas salas do canal Educação, boa noite a todos, tá? Nós vamos trabalhar hoje, gente, olha, com a fantástica Clarice Lispector, né? Uma das mais expressivas escritoras brasileiras do século passado. Uma das mais importantes escritoras do modernismo brasileiro. Uma mulher de muita qualidade literária. E a gente vai falar muito sobre a produção literária da nossa Clarice Lispector na nossa aula de hoje, tá? Olha aí a cartela, a gente traz informações importantes. Vamos trazer aqui, ó, a literatura brasileira, o modernismo, a geração de 45 e a ficção, não é regionalista, é psicanalítica de Clarice Lispector, tá? Então, a ficção de Clarice Lispector, vou até cortar aqui para a gente poder... Peraí. Pronto, marcar texto. A ficção de Clarice Lispector é o ponto importante aí para que você possa identificar na prova da prosa renovada de Clarice Lispector aspectos inovadores, universais com a temática feminina. Olha aí, um dos pontos importantíssimos da Clarice Lispector foi ter trazido a mulher para participar da literatura. Destacam a linguagem inventiva e a técnica do fluxo de consciência. E para conhecer a autora mais festejada deste país, vamos trabalhar com os conceitos de epifania da sua ficção. Exercícios temos muitos, para a gente poder aí entrar no universo da Clarice Lispector. Vamos aqui à nossa representante da literatura. O modernismo no Brasil, a geração de 45, tem Clarice Lispector trazendo para você. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Chega a nós como um sentido secreto. Há um secreto olhar para as coisas, sim. E para isso, a gente precisa saber como extrair esse elemento secreto. Para que a gente possa realmente entrar nessa intimidade, é preciso a gente trazer para você. Clarice Lispector é uma refugiada de guerra. Olha, gente, como a condição dela no século passado é muito parecida com uma realidade que a gente vê ainda nos dias atuais, né? Já no início do século, veio junto com a família, ela só tinha 1 ano de idade, uma bebezinha, chegou em território brasileiro com o pai, os filhos, ou os outros irmãos, né? E a mãe, fugindo das hostilidades contra a sua família, né? A família da Clarice Lispector era uma família judia. E antes mesmo da Primeira Guerra acontecer, ela já começa aí o clima de hostilidade na Europa, principalmente nessas localidades, né? Da Alemanha, Ucrânia, União Soviética contra os judeus, é bastante ameaçador. E temendo por sua família, o pai de Clarice Lispector refugia-se, busca naquele processo de imigração que estava acontecendo no mundo e na Europa, aí o Brasil como uma forma segura de garantir a sobrevivência de sua família. Era muito comum, gente, na época, os judeus mudarem suas nacionalidades onde quer que eles fossem, não era só no Brasil. E aí a pequena Aya, né, aquela que brilha, Aya, né, em ucraniano é aquela que brilha, transformou-se em Clarice, que também brilha, né? E passou aí parte da sua vida, principalmente infância e perto da adolescência, na cidade de Alagoas, Maceió, ou na cidade de Maceió, Alagoas, confundi aqui a ordem das situações, tá? Mesmo não tendo grandes confortos financeiros,
o pai da Clarice Lispector preparou a Clarice e os seus filhos para representá-los dignamente nessa realidade. Deu a eles todo um conhecimento, a possibilidade de se tornarem pessoas inteligentes, né? A própria Clarice Lispector, ela é poliglota, ela foi alfabetizada em ucraniano aqui no Brasil também, então ela tem essa facilidade de ser uma espécie de representante do mundo. Ela é uma cidadã do mundo. E aí, aos 18 anos de idade, em 1944, ela lança o seu primeiro livro, chamado Perto do Coração Selvagem. Tá? A Clarice Lispector é uma mulher que repercute todas as conquistas femininas. Casa-se com o Maury Gurgel, que era uma espécie de diplomata, né, que vivia no Brasil. E aí ela passa a acompanhá-lo em várias viagens fora do Brasil. Leva os filhos, tem um filho que sofre aí de esquizofrenia, né? Tem uma perda lastimável aí de um dos seus filhos por esse tipo de situação aí complexa, mas executa aquilo que as mulheres vão executar no século passado, várias conquistas. A Clarice Lispector, ela acaba se tornando uma mulher, uma escritora, e aí a profissão dela, gente, é escritora. Ela é uma mãe de família, né? Executa isso de uma forma brilhante. Ela é a companheira do Maury, porque segue-o dentro daquilo que um relacionamento normal pode se estabelecer, principalmente de solidariedade, de companheirismo, e ela, na verdade, é uma mulher de sucesso. Tá? Ela acaba também construindo seu sucesso dentro das suas posturas pessoais, como também, principalmente, na sua condição de escritora. Tá? A escrita da Clarice Lispector é uma escrita, como a gente colocou aqui nesse mapa, que mostra para você os questionamentos a respeito do ser. Né? E um dos seres prediletos da Clarice Lispector é a mulher. Então, gente, na verdade, a Clarice Lispector, ela dá voz, ela dá protagonitismo, né? Que é um termo que a gente utiliza hoje. Boa noite, Kaique. A gente utiliza hoje para a gente poder se referir a essas personagens que dão à mulher essa sensação aí confortável de exposição positiva. E é nessa personagem feminina, que é sempre uma mulher qualquer, gente, não precisa ser aquela deusa, aquela figura ilustrada e representativa aí de um painel de difícil acesso, não. É uma mulher comum, dessas que pode ser até você. E aí, dentro dessa identificação, ela constrói aquilo que é importante, trazer essa reflexão para essa condição feminina, tá? E aí a gente tem o intimismo, a interação psicológica, a interiorização da narrativa. O que Clarice Lispector faz é provar nos seus textos que as análises psicológicas são importantíssimos. E aí a gente lembra para você, gente, olha, aquilo que acontece no pós-guerra. Pós-guerra, pós-1950, a gente vai encontrar aqui uma ascensão, né, um melhoramento da exposição, principalmente da psicologia, dentro da sociedade aí da época. A psicologia surge no final do século XIX, mas ela fica muito atrelada ainda aí a esses rumos da psiquiatria, dos tratamentos aí relacionados às grandes dificuldades e doenças que acontecem na mente, né? Somente depois do pós-guerra é que a psicologia vai ser a base da sua cura, principalmente das suas aflições, ansiedades, crise de pânico, tudo aquilo que o mundo vai fazer você ficar doente, né? E aí essas análises psicológicas que a Clarice Lispector faz são para muitos o caminho da terapia. É para você voltar para dentro de si mesmo, quando você busca o seu inconsciente e principalmente, gente, e principalmente aquilo que seria a sua consciência.
o fluxo da consciência, tá? E aí a gente vai poder identificar essas características importantes da Clarice Lispector. A literatura de Clarice Lispector concentra-se nas regiões mais profundas da consciência humana. Porque é lá, gente, que a gente guarda as nossas situações mais dolorosas, né? Aquilo que muitas vezes a gente joga para dentro de si para evitar aí toda aquela instabilidade emocional. Então, é nessa tendência intimista, né, que a narrativa dela vai propor você entrar dentro de você mesmo, abandonar o mundo à sua volta, até para que você possa compreender qual é a razão da sua existência dentro desse mundo. Aí, gente, olha, tem uma sequência de obras muito lembradas nos vestibulares. A maior parte dos textos de Clarice Lispector são textos curtos, são crônicas, né? Ou então contos, tá? Ela gosta muito dessas possibilidades de textos menores, mais fluidos, até porque, gente, dentro dessa perspectiva dos tempos modernos, nós, mulheres, temos, se a obra ela faz para as mulheres, você imagina, a gente tem casa, tem menino, tem trabalho, tem também o seu lado pessoal para dar conta. Então, a gente não tem muito tempo, mas a gente quer ter um tempo de qualidade, principalmente com uma cultura interessante como é a literatura. O único romance, um dos últimos, ou melhor, o último romance de Clarice Lispector foi A Hora da Estrela. Inclusive, é uma obra que ela se despede, né? Literalmente. Ela gosta desses textos que mostram o cotidiano, né? Esses títulos que mostram o cotidiano, essas características mais simplórias a respeito... Simplórias não, gente. Mais comuns, né? A respeito dessa vida que acontece com todo mundo, tá? E aí a técnica que a gente fala sobre a Clarice Lispector é uma técnica muito interessante você compreender aí os efeitos do seu romance. O romance de Clarice Lispector é um romance que trabalha, sobretudo, aí as expectativas relacionadas a um fluxo de consciência, tá? Esse romance Fluxo de Consciência não foi criação de Clarice Lispector, é vamos dizer assim, um aprimoramento ou aquilo que seria a aplicação na nossa realidade dos americanos, né, dos romances intimistas que estavam ali mostrando o caminho do autoconhecimento para os americanos. Virginia Woolf, por exemplo, era uma das escritoras mais populares desse sentido. E é uma das que mais, vamos dizer assim, influencia o estilo de Clarice Lispector. Nessas, a James Joyce e a Virginia Woolf, elas mostram para você coisas que a Clarice também vai mostrar. Personagens femininas, mulheres, que vão buscar no fluxo da sua consciência os seus momentos epifânicos. Pronto, vamos explicar aí esses dois termos que aparecem dentro da produção de Clarice Lispector. A epifania, gente, é uma busca, é um processo de, vamos dizer assim, é quase que a confirmação, ou melhor, é quase que a aplicação daqueles conceitos de terapia, né? Quando você vai buscar, através dessa viagem interna que você vai fazer em torno de suas emoções, em torno de suas memórias, né? As razões para aquele seu estado de espírito. Para isso, você precisa de uma trajetória desconstrutiva de conceitos e valores que impedem você de ter mais próximo à sua consciência a razão daquilo que lhe machuca. Então, a epifania é um momento ápice, né? É aquele momento que você vai lá buscando, até você chegar àquele momento iluminador dessa personagem, quando você descobre o que é que de fato acontece, tá? E esse caminho, gente, só vai ser, vamos dizer assim, possibilitado nos romances de Clarice Lispector pelo chamado fluxo de consciência. O fluxo de consciência é essa representação
espontânea do pensamento. Quando você vai fazer terapia, os psicólogos sempre dizem, né? Sente aí, conte um pouquinho da sua vida. Aí você vai indo, a pessoa não coloca nenhuma investigação direcionada para algo que possa ser direcionado, ele vai jogando essas informações. E é isso que a Clarice Lispector também faz. Ela faz exatamente o papel do terapeuta. Quando ela abre a mente da personagem, deixando ela espontaneamente criar essas emoções, ou melhor, libertar essas emoções, né, para que haja esse processo de representação. E aí a gente vai encontrar, olha, o chamado fluxo de consciência. Então, gente, como é aí essa narrativa intimista de Clarice Lispector? A personagem, ela deixa o que está fazendo para poder chegar aí a si mesmo, entrar na sua mente, entrar nas suas vivências, nas suas emoções que elas muitas vezes guarda bem escondido, porque às vezes aquilo dali ela é um gatilho para uma informação, e aí ela chega a esse momento de epifania. Aí quando ela chega a esse momento de epifania, o que é que acontece com ele, com ela, personagem? Ela muda? Não se sabe. Veja, por exemplo, um dos contos que aparece lá no seu livro Laços de Família. Uma dona de casa, mãe de família, esposa, ela vive uma vida do lar, né? As atividades da sua existência são relacionadas àquilo que acontece dentro da casa dela. Ela cuida dos filhos, faz a comida, lava, passa, ajeita a casa, prepara toda a ambientação doméstica para chegar e o convívio familiar. E aí ela se sente solitária, ela se sente triste, ela se sente desmotivada, mas ela tem uma vida confortável, ela tem um esposo que lhe ama, ela tem filhos amorosos, mas ela se sente triste nesse conto. E aí o que é que ela faz? Um dia ela senta no sofá, depois que a família sai, o pai das crianças leva os filhos para a escola, e aí ela senta no sofá e reflete. E as horas vão passando, ela nem vai percebendo, porque nesses romances de fluxo de consciência, o tempo é psicológico, o espaço também é psicológico. Então, ela não está muito preocupada com o tempo, ela está preocupada com as suas experiências pessoais, em revisitar esse passado. E aí, quando ela chega àquele momento de revelação, ela percebe que ela não tem mais a sensibilidade das pessoas, porque todo mundo já espera que ela faça aquilo que ela faz todos os dias. Aí vem o que a Clarice Lispector chama de ato contínuo. Deixa eu colocar aqui, gente, ó. Ato contínuo. O que é o ato contínuo da Clarice Lispector? Uma permissão para uma vivência muito importante. A felicidade, tá? Então, qual é a felicidade de uma dona de casa, gente? A felicidade de uma dona de casa é não ter nada para fazer, não cuidar de filho, não fazer comida, não lavar nada, deixar os afazeres domésticos que ela cumpre com todo rigor, todo santo dia, de lado. E é exatamente isso que ela faz. Ela fica lá, sentadinha no sofá, esperando o tempo passar. E o tempo passa, e ela curtindo o ócio. Olha a felicidade dela. É o ócio, é uma hora sem fazer nada, sem pensar em nada, sem articular nada, sem fazer absolutamente nada do que ela fazia antes. Ponto. Parou esse horário, o que é que ela vai fazer? Professora, ela vai se libertar dessa situação? Não. A Clarice Lispector, ela sempre busca essa representatividade da realidade. Então, nem sempre você consegue mudar. A sua essência é muito difícil. E aí, a personagem desse conto, ela volta, se levanta, quando o marido chega, vê a casa toda desarrumada, ela ainda sentada,
pergunta o que foi, o que é que você está sentindo, você está bem? E ela se levanta aí, ou seja, naquele exato momento que ele viu que estava tudo fora do lugar, ele se preocupou em dar a atenção que ela sempre queria que ele desse, mas o cotidiano havia transformado isso em uma situação quase que irreal. Então, quando ele chega e abre a porta e vê aquilo tudo que era aquela desordem, a comida não havia sido feita, as crianças com fome, a casa ainda estava por arrumar, aí é que ele vai lá e sensivelmente se preocupa com ela, perguntando se ela está bem, se aconteceu alguma coisa, e ela se levanta e diz, não, está tudo bem, agora eu vou fazer a comida, ajeitar as coisas e cuidar da casa. Ou seja, quando ela volta, depois dela viver esse momento de felicidade, a gente sabe que às vezes a felicidade não é perpétua, ela é uma felicidade momentânea, mas ela se satisfez, ela encontrou esse ato contínuo de felicidade, tá? Então são narrativas muito interessantes, né? Principalmente quando a gente vê a personagem dialogando com ela mesma, né? Buscando através desse seu subconsciente entender as suas perspectivas pessoais. Esses romances permeados de mulheres, né, que nessa sociedade precisam redefinir os seus papéis. Por quê? Porque elas precisam descobrir a sua independência, elas precisam identificar as razões dos seus dramas, das suas infelicidades, dos seus conflitos interiores, para que realmente possa haver esse processo de compreensão. E a Clarice Lispector, assim como o Guimarães Rosa, é dona dessas frases filosóficas. A gente chama essas frases de aforismos. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Então, olha, as pessoas, elas muitas vezes têm as suas potencialidades e as suas fragilidades. Quando ela diz que pode ser leve, ela pode ser frágil, mas ela também pode ser um verdadeiro furacão, né? Ela pode ter essa condição aí pessoal muito mais aprimorada. E aí a gente vai poder analisar essas possibilidades dessas várias mulheres importantes dentro da literatura. Como eu disse para vocês, um dos romances mais significativos dela foi o seu romance de Despedida, né? Clarice Lispector, ela produz o romance em 1976 e depois do seu falecimento, ou melhor, antes do seu falecimento, ela publica esse romance. Ela não tinha declarado a público a doença que a acomete e que acaba levando a sua própria vida, que é o câncer. Ela acaba desenvolvendo um câncer no útero, passa alguns anos em tratamento, mas a medicina não tinha, principalmente, como ajudá-la nesse momento. Em 1977, ela publica o romance de maior sucesso, A Hora da Estrela. É um narrador, Rodrigo S.M., que conta a história da jovem Macabeia, uma mulher nordestina, uma migrante. E aí a gente sabe que a Clarice Lispector jogou tudo dela aí dentro desse papel. Ela também era uma migrante, ela também era uma menina pobre, mas diferente da Macabeia, ela conseguiu ser reconhecida dentro da sociedade. E o sonho dessa moça pobre, da Macabé, era isso, era ter o acolhimento, a empatia, a sensibilidade das pessoas dentro da sua vida tão cheia de solidão. Tá? Órfã, ela era explorada pelas pessoas, ela não tinha aí essa necessidade de ser tão massacrada, mas assim, a ingenuidade dela faz ela pedir desculpa por todos os infortúnios que ela acredita que ocasiona na vida das pessoas. A existência da Macabeia para a sociedade é uma existência afrontosa. Por quê? Porque ninguém suporta mulheres tão frágeis e tão insignificantes assim quanto
a Macabeia. Então, assim, quando eu falo ninguém suporta, é para você poder perceber esse ranço da sociedade em não acolher as mulheres como a sua representatividade. Tem, inclusive, esse filme de 85, que tem no YouTube, você pode procurar, está aí o endereço eletrônico. Uma outra oportunidade você assista. E ele é daquela época que o cinema brasileiro mantinha, na sua quase que integralidade, né, essa representação do enredo. Então, dá para você conhecer a história fantástica da nossa personagem principal, a Macabeia. Uma vida sem muitas emoções fez com que a protagonista se transformasse numa pessoa irrelevante. Quantas Macabeias você conhece na sua vida, gente? São mulheres comuns que no dia a dia, né, muitas vezes não têm a mesma empatia por parte das pessoas dentro dessas possibilidades, tá bom? Então, a gente vai encontrar a primeira atividade da nossa aula, depois aí dessas observações da Macabeia. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você ler aí o trecho da obra da Clarice Lispector, né, da Clarice, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Não, peraí. Ui, perdão. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que houve um equívoco aqui, mas tudo bem. Vamos voltar aqui um pouquinho para falar aqui da nossa Macabeia, porque nós fizemos aqui só uma retomada dos exercícios lá do nosso Guimarães Rosa. Então, gente, nessa última personagem, inclusive a Clarice Lispector, em 1976, ela dá uma entrevista, né, a um importante meio de comunicação, não quero aí do Brasil, na época, né, um canal de comunicação que tinha um programa de entrevista muito conceituado, e ela busca esse interlocutor para falar exatamente sobre essa personagem. É a personagem que sintetiza todas as suas outras personagens. Mulheres simples, comuns, que não representam muita coisa para a sociedade, que precisam ser revistas principalmente por conta não só da solidariedade que se deve prestar a essas figuras muitas vezes sofridas, sozinhas, né, sem nenhum tipo de acolhimento, a sua condição de empatia, também muito necessária, aí para a gente consolidar esse projeto interessante de representatividade, né? E também aí essa condição feminina dentro da sociedade. Em 1977, a mulher já tinha conquistado o direito ao divórcio, já era uma figura que participava de partidos políticos, da música, das universidades, que tinha aí também os seus direitos reconhecidos e que poderia ser uma representação de alguém que venceu na vida. Aí a Macabé aparece como essa personagem fora dessas conquistas. Ela é fora porque ela é pobre, ela é fora porque ela não teve oportunidade, ela é fora porque ela não tem malícia, ela é fora porque as pessoas a distratam, ela é fora porque ela carrega uma quantidade muito grande aí de sentimentos negativos contra ela, né? E não dela, porque a simplicidade dela, né, está estampado aí nessa representação aí da Hora da Estrela, tá? Então, é muito importante aí a gente entender essa narrativa, a última narrativa da Clarice Lispector, como uma síntese, né, de todas as personagens que ela havia construído ao longo da sua existência, tá bom? Então, gente, olha, para a gente poder retomar também aqui a geração de 45, nós vamos trazer para vocês aqui as atividades. Aqui o Guimarães Rosa é companheiro de Clarice Lispector nesse romance introspectivo, tá? Ele, diferente da Clarice, a única diferença da Clarice para ele são os espaços, porque a Clarice gosta de colocar prioritariamente as personagens dela em espaços do cotidiano, principalmente urbano. Enquanto Guimarães Rosa prefere o cotidiano da vida simples de quem vive no interior, tá? Mas esse interior é só uma mera formalidade. A solidão,
as angústias, os desesperos, e principalmente aí essas aflições psicológicas acometem qualquer pessoa, estando ela no sertão ou estando ela aí nessas zonas mais representativas. Para a gente poder retomar e fazer as nossas atividades da aula de hoje, nós vamos começar com aí um trecho da obra Grande Sertão Veredas, né? Para a gente poder fazer algumas questõezinhas importantes sobre os nossos autores, tanto Guimarães Rosa como Clarice Lispector, tá? Para a gente poder minuciar. Vamos lá, pedir aqui 3 minutinhos para você ler esse texto e a gente volta para comentar as questões. 3 minutinhos. Gente, ó, vamos lá. Explico ao Senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos, solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum, nenhum, é o que eu digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco. É alta mercê que me faz, e pedir posso, encarecido, este caso por estar esturdio, que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o senhor, acisado e instruído, que não acredita na pessoa dele? Não, lhe agradeço. Sua opinião compõe minha valia. Já sabia que esperava por ela. Já o campo, a gente na velhice carece de uma aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia ver, então era eu mesmo.
este vosso servidor. Foste-lhe contar bem, o diabo regula o seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo. Pois não é que o ditado, menino, tem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no ventre, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Aí é um trecho do personagem, do narrador, né, do personagem principal, do Riobaldo, né, personagem aí do Grande Sertão Veredas, que ele dialoga com um pretenso interlocutor falando sobre o diabo, né, já que uma das crenças de quem vive no interior é dessa presença metafísica aí espiritual. A fala expressa no texto de Riobaldo, de acordo com o narrador, a fala expressa no texto é de Riobaldo. Acabei de dizer para vocês que ele é o personagem que apresenta a visão dele dessa situação. E aí ele, de acordo com o narrador, né, o diabo vive preferencialmente nas crianças, livre, fazendo suas traquinagens, é capaz de entrar no corpo humano, tomar posse dele, vivendo aí e perturbando a vida do homem, só existe na mente das pessoas que nele acreditam, perturbando-as mesmo sem existir concretamente. Não existe como atitude autônoma, antes reflete os piores estados emocionais do ser humano. Letra E é uma condição humana e não está relacionado com as coisas da natureza, né? Quando ele coloca aí, a gente vai encontrar lá no texto, ó, ele vive preferindo. Não, ele fala nas crianças, mas ele diz que acontece em todos os lugares, né? E aí ele diz que essas pessoas, né? Ele diz que. Ele fala bem aqui, ó. Perdão, deixa eu voltar bem aqui. Ele fala assim, ó. Explica o senhor, o diabo vige dentro do homem. Os crespos dos homens, ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Ou seja, onde é que o diabo vive? Dentro do próprio homem. O senhor aprova, me declare tudo, franco, é alta mercê que me faz. E pedir posse encarecido. Neste caso, por esturdio, que me vejam é da minha certa importância, tomara que não fosse. Aí ele bem aqui mais na frente, ó, tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver. Era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse-lhe contar, o diabo regula o seu estado preto nas criaturas. Aí, ó, a gente vai observar que esse diabo, ele não existe como entidade. Ele reflete os piores estados, né, emocionais das pessoas, né? E aí a gente vai poder observar que ele vive dentro dessas pessoas, como ele havia colocado anteriormente. A alternativa correta, letra D, já que ele diz, não existe como entidade autônoma, ele está dentro dos rios pessoais das pessoas, tá? Vamos lá para a segunda questão. Eita, vamos avançar aqui para a gente não perder essa possibilidade. O texto de Guimarães Rosa mostra de forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto está o emprego da linguagem culta na voz do narrador e o da linguagem regional na voz do personagem. Letra B, a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. Letra C, o emprego da linguagem regional predominante no campo do vocabulário. Letra D, a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. E letra E, o uso da linguagem culta sem regionalismos, com novas construções sintáticas e rima. Bom, linguagem culta aqui não dá, porque uma das marcas dessa geração é apresentar essa linguagem adequada ao seu público, né? A apresentação da língua do sertão, fiel à fala do sertanejo. Vamos ver se não tem outras
situações. Na letra A também, vamos cortar aí, ó. O emprego da linguagem culta, se eu cortei a letra E, eu vou cortar também a letra A. Na voz do narrador e da linguagem regional, na voz do personagem, as duas se misturam aí. Principalmente porque a gente vai poder perceber que essa linguagem, ela faz um processo de recriação da fala do regional, tanto no vocabulário, na sintaxe truncada, no aspecto melodioso, em tudo aquilo que representa aí essa regionalidade. Então, a alternativa correta aqui, que responde à questão, é a letra B. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui a letra D e aqui a letra B. Então, ele recria, ele usa poeticamente da linguagem para poder atrair a atenção dos seus leitores, revelando aos seus leitores essas particularidades, tanto da fala, dos sotaques, da sintaxe, da cadência, da musicalidade aí dessas representações das falas. Então, gente, nas nossas duas aulas da semana passada e dessa semana, a gente trouxe para vocês os dois principais autores da literatura de 45 no Brasil. O modernismo do Brasil produziu esses espetáculos de escritores, o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Os dois, dentro desse chamado romance introspectivo, trouxeram aí uma narrativa intensa que investiga aí toda essa intimidade dos personagens e apresenta esse processo de análise que ele vai fazer a respeito dessas situações. E aí a gente vai encontrar isso tudo dentro dessas narrativas fantásticas e maravilhosas. A nossa aula de literatura está chegando ao fim, e aí a gente trouxe para vocês hoje essas informações sobre esses dois autores, finalizando com a Clarice Lispector. Me despeço de vocês, desejando uma ótima noite e renovando nosso voto para o próximo encontro na próxima semana. Um abraço a todos e até mais, gente!